Oi, pessoal, vamos continuar então. Então, nós paramos na terça-feira, né? Já explicamos sobre o domingo de Ramos e também sobre a segunda-feira. E agora nós vamos ver o que foi que Jesus fez na terça-feira da Semana Santa, ok? Então, na segunda-feira, né, ele retorna para Betânia novamente e na terça-feira ele sai novamente em direção ao templo, passando pelos mesmos lugares, né? Inclusive, ele passa pela figueira que no dia anterior ele tinha amaldiçoado, então ele passa por essa figueira e aí o Pedro ele faz assim uma observação e fala: Senhor, a figueira que nós passamos ontem ela está totalmente seca. Então a figueira ela se secou de um dia para o outro, né? Por causa de não ter fruto, né? Então Jesus então ele se encaminha para o templo novamente e lá no templo ele passa a ensinar, né? E os líderes lá do templo começam a ficar muito incomodados porque no dia anterior ele tinha expulsado os cambistas do templo tinha jogado as mercadorias no chão, né? E agora ele chega lá no templo na terça-feira e começa a ensinar. Então esses líderes, eles perguntam, né? Com que autoridade você faz todas essas coisas, né? Com que autoridade você ensina? Com que autoridade você vem aqui e destrói todo aqui o comércio que era feito aqui? E Jesus fala para eles assim que a autoridade, ele não ia responder qual era a autoridade. Ele faz uma pergunta, né? Vocês querem saber a minha autoridade? Então vocês respondam uma pergunta. A autoridade do batismo de João. Qual que era a autoridade do batismo de João? E eles não souberam responder. Então Jesus fala, eu também, então não vou responder. Com que autoridade eu faço todas essas coisas, né? E aí ele passa a ensinar então acerca de os discípulos dele lá, através de parábolas. E é nessa hora que ele então responde, né, as perguntas lá dos religiosos, totalmente através de parábolas. E então ele ensina sobre a parábola da vinha, a parábola das bodas, né? Fala sobre os pagamentos de impostos. Então tudo isso aí vai estar relatado lá no capítulo 22 de Mateus, né? Todas essas parábolas e também a grande, né? Vamos dizer assim, aquela situação da grande tribulação, da situação dos sinais de parto, né? Da vinda do Filho do Homem, que está relatado lá no capítulo 24 de Mateus. Então é nessa hora, é nesse dia, na terça-feira, que Jesus vai ensinar sobre todas essas coisas, tá ok? Então depois que ele faz tudo isso, ele ensina direitinho, fala sobre essas parábolas, fala sobre a vinda do Filho do Homem, sobre o tempo de angústia, de tribulação. Ele então retorna novamente para a casa dos seus amigos lá em Betânia. Tá ok, pessoal? E amanhã então eu vou postar sobre o que acontece na quarta-feira da Semana Santa. Tá ok? Até amanhã e a gente se vê. Tá ok? Tchau!